Bom pessoal, vamos lá para mais um vídeo. Agora eu vou demonstrar o funcionamento do Microsoft 365 como servidor de arquivos, tá? Com permissões de pastas e arquivos, etc. O Microsoft 365 ele é bem mais completo do que isso, mas no momento eu vou demonstrar só a parte de compartilhamento de arquivos, tá? Mais para frente eu faço um vídeo do Outlook, do próprio Word Excel, do Microsoft Teams, etc. Beleza? Então vamos lá, primeira coisa, www.office.com, que é o endereço para fazer o login. A gente vai entrar com a conta do usuário. Aqui eu vou entrar com o meu usuário para a gente fazer o login. Ok. Tá, a gente caiu no ambiente, no primeiro ambiente. Então, o caso que o objetivo aqui vai ser demonstrar o servidor de arquivo, que é basicamente o SharePoint, e o OneDrive, ok? O que acontece? Cada usuário no Microsoft 365 ele vai ter o seu OneDrive. Esse OneDrive ele tem 1 TB de espaço para cada usuário, certo? E aqui o usuário vai salvar os seus arquivos. Esse é o ambiente do usuário. Então, se ele salvar, o que ele salvar nesse OneDrive aqui, nenhum outro usuário vai ver, vai ter acesso. Então é um ambiente particular de cada usuário, vamos dizer assim, ok? Eu tenho ele instalado aqui, ó, o OneDrive, com esse mesmo usuário aqui. Desculpa, o usuário que eu estou usando é esse aqui, ó. Eu tenho 2 usuários aqui. Eu estou com o usuário contato. Tá aqui o usuário contato, que é um usuário Bruno, que é o usuário admin da minha conta Microsoft 365. Aqui eu estou aqui com nessa máquina aqui eu estou instalado o OneDrive do usuário contato, ok? Então tudo que eu fizer no Windows aqui é do contato. Então tá aqui o usuário Bruno, tá aqui o OneDrive. Tudo que tiver aqui no OneDrive do usuário Bruno, nenhum outro usuário vê. E o que tiver aqui no OneDrive do usuário contato, só ele vê, ok? Mas a gente tem um recurso de compartilhamento de arquivos, o servidor de arquivos, vamos dizer assim, em si, é o SharePoint, ok? Esse vai ser o recurso que a gente vai usar compartilhado para todo mundo. Então tá aqui o SharePoint. O SharePoint ele funciona no sistema de sites que a gente fala, tá vendo? Eu tenho aqui o site financeiro e tem o site, por exemplo, geral. Aqui eu poderia criar vários sites, comercial, o site, por exemplo, diretoria, RH e etc. Então aqui eu criei o financeiro geral só para demonstrar mais ou menos o que a gente vai utilizar. Então aqui só o usuário administrador que consegue criar esses sites, certo? Aqui no SharePoint. Então, por exemplo, eu criei aqui o site geral. Está aqui o site geral. Aqui a gente pode ter alguns recursos de colocar notícias, etc. Mas o que interessa para a gente é essa parte aqui, ó, documentos. Aqui em documentos, no site geral, quando eu criei o site, eu dei permissão no site geral para todos os usuários. Ok? Todos os usuários têm permissão ao site geral. Então se eu vier aqui no usuário contato, eu venho aqui na aba todos os aplicativos, eu venho aqui no SharePoint. O usuário pode colocar aqui também, ó, como padrão, como link favoritos, esse link. Mas a partir da primeira vez que você usar o site, ele já vai aparecer aqui na página inicial do SharePoint. Então o site geral está aparecendo aqui, tá vendo? A gente pode favoritar ele aqui. Se eu abrir aqui o site geral, estou no usuário contato. Se eu venho em documentos,
vocês podem ver que está aqui o usuário geral. Mesma coisa aqui, ó, usuário documentos, ó, usuário contatos. Está aqui o site geral, a pasta, nova pasta, teste 2. Se eu vier aqui no usuário Bruno, que é o usuário administrador, está aqui a mesma coisa. Então esse aqui eu tenho acesso para todo mundo tem acesso. Vamos dizer assim, é o geral. Se eu tivesse criado aqui o usuário, por exemplo, o financeiro, se eu venho na página inicial, vou na página inicial do SharePoint, eu venho aqui no financeiro. Tá vendo que ele é o grupo privado? Se eu vir aqui em documentos, eu não estou seguindo ele, mas eu tenho aqui, quem é membro do grupo documentos? Eu tenho um usuário financeiro criado e tenho um usuário Bruno. Então só essas pessoas que são membro desse grupo. Então eu vou adicionando quem é membro do grupo financeiro. Então, por exemplo, se eu pegar esse link aqui, se algum funcionário, por exemplo, vamos dizer assim, pegar esse link, tá? Eu tenho aqui o link do meu SharePoint do financeiro. Tá vendo aqui? Se eu for lá no contato, por exemplo, eu estou logado com o usuário contato. Eu vou tentar aqui, ó, vou colar o link e vou tentar aqui, ó, o link, eu vou pegar o link padrão. Eu vou tentar entrar na página principal do site financeiro, com o usuário contato. Ele vai dar acesso negado. Ele fala que tem que ter permissão. Se caso o funcionário clicar aqui que deseja ter permissão, ele vai digitar aqui algum texto, solicitar acesso. Isso vai cair para o e-mail, vai cair no dono do site, ou seja, o financeiro ou o usuário administrador. Então ele não tem acesso. Então o financeiro só vai ter acesso a quem a gente quiser, ok? Então tá aqui, funciona na base aqui nos sites. Deixa eu voltar aqui para o usuário geral. Então eu vou usar o geral como exemplo, que fica fácil da gente ver a questão de criação de arquivos, etc. Eu tenho aqui um arquivo. Então eu estou trabalhando online. Aqui eu tenho como criar, por exemplo, nova pasta. Eu criei uma pasta. Eu tenho como criar aqui arquivos, né, do Excel, Word, etc. Porque nessa assinatura do Microsoft 365, aqui eu estou usando a assinatura do Microsoft 365 Basic, tá? Que é a padrão para a maioria das empresas, tá? Então eu criei um arquivo, beleza? Ele está salvando aqui. Eu quero mudar o nome desse arquivo. Esse arquivo chama teste digitação, sei lá. Beleza? Dou enter, ele salvou o arquivo, beleza? Vou fechar. Eu já acabei de usar esse arquivo, fecha. O arquivo automaticamente apareceu aqui, tá vendo? Tem a digitação. Então eu criei o arquivo. Então esse arquivo está aqui, beleza. Eu quero editá-lo. Eu venho aqui, clico, eu vou editar esse arquivo. Tá lá o meu arquivo e vou editar e vou salvar de novo. Então aqui eu estou usando a pasta o usuário geral, mas funciona do mesmo jeito qualquer pasta que tenha permissão. Por exemplo, se estivesse lá no usuário financeiro, somente o usuário financeiro, os usuários da diretoria teriam acesso e etc. Tá? Eu quero, por exemplo, carregar um arquivo que eu tenho. Eu posso carregar um arquivo ou uma pasta total, uma pasta inteira que esteja dentro do meu computador. Tá? Eu quero carregar um arquivo. Vou buscar aqui um arquivo. Vamos lá, lançamento CFTV, eu vou abrir. Ele vai carregar o arquivo para dentro do meu OneDrive, beleza? Tá lá o arquivo dentro do SharePoint. Esse SharePoint ele tem 1 TB de espaço também, mas é compartilhado para todo mundo, certo? Então se eu vier aqui agora, ó, no SharePoint geral, com o usuário contato, ele tem acesso, ele está vendo tudo. Se eu quiser vir aqui e apagar esse arquivo, eu vou excluir esse arquivo. Excluiu. Por quê? O site geral ele é aberto para todo mundo. Todo mundo faz o que quiser. Vamos dizer assim que é a casa da mãe Joana, beleza? E aqui lembrando que o OneDrive é específico para esse usuário. Cada usuário vai ter o seu
OneDrive específico, correto? Aqui, deixa eu ver aqui, eu acho que aqui o online é basicamente isso. Se a gente for na página inicial do SharePoint, vamos lá no geral, por exemplo, eu tenho aqui as atividades, eu consigo saber, tá vendo? O teste de digitação, o Bruno editou o arquivo de digitação, compartilhado. Aqui a gente tem algumas acessos rápidos. Então a gente tem um histórico de atividades também que a gente consegue saber tudo que aconteceu no nosso SharePoint, tá? Tem mais algumas ferramentas e mais algumas atividades que a gente, ao longo do tempo, eu vou fazendo alguns vídeos mostrando como é que a gente visualiza essas atividades, tá? Aqui tem as exibições. Aqui a gente consegue ver as propriedades. Vamos na página inicial aqui, tá? Na página inicial do site geral. Tem algumas coisas que a gente pode analisar, tá vendo? Páginas de exibições, tempo. Tem bastante recurso aqui para explorar. Não vem ao caso agora que eu estou mostrando mais o funcionamento básico, beleza? Mas vamos supor que você não quer usar ele online, ele todo online. A gente quer instalar ele na máquina, não tem problema. A gente instala o OneDrive na máquina, vai usar o OneDrive da Microsoft, que todo mundo, acho que a maioria das pessoas conhece. Aqui o OneDrive tem algumas permissões aqui que ele coloca, né, ele mostra aqui tá, algumas as atividades também. Esse OneDrive aqui, como eu loguei com o usuário contato, ele vai mostrar somente o OneDrive do contato, certo? Só que ele coloca também essa pastinha aqui, ó, esse desenho de dois prédiozinhos aqui, ó, que é o nosso SharePoint, tá? Esse SharePoint, todos os sites que estiverem compartilhados com o usuário contato, vai aparecer aqui. Então, por exemplo, o site geral está compartilhado com o usuário contato. Se o site, por exemplo, comercial tivesse, a gente cria um site comercial e o site comercial está compartilhado com o usuário contato, ia aparecer aqui comercial tracinho documentos, que são os documentos são os documentos do site comercial. Então aqui também eu vou fazer tudo a mesma coisa, vou editar, vou apagar, vou fazer o que eu tiver permissão eu vou fazer, o que a gente der permissão. Quando tem esse desenho da nuvem aqui, ele está só na nuvem. Quando tem esse desenho aqui verdinho, é porque ele está sincronizado localmente. Então esse aqui com a nuvem não está ocupando espaço na máquina, mas esse aqui está ocupando espaço no disco da máquina. Mas depois que a gente não parar de utilizar ele, ele vai voltar a ficar na nuvem, porque senão ele vai ficar ocupando espaço. Então a partir da hora que você utilizar o arquivo, eu vou abrir um arquivo aqui. Olha lá, ele fez a sincronização. Eu posso editá-lo. Vou salvar. Ele vai sincronizar com a nuvem e vai ficar verdinho. Depois de um tempo que eu não estiver mais utilizando, ele vai ficar como aqui na nuvem para não poder ocupar espaço, certo? Então basicamente o funcionamento é esse, com as permissões. Só vai aparecer para o usuário o site que a gente der permissão. Tá? Então, por exemplo, o contato não tem permissão para acessar o site financeiro. Você está vendo que o site financeiro não está aparecendo aqui. Se eu tivesse logado aqui com o usuário Bruno, o site financeiro ia aparecer aqui, porque o usuário Bruno tem acesso ao site financeiro. Beleza? Basicamente é isso. E aqui ó, a gente consegue, tem algumas opções. A gente pode gerenciar o acesso, tem os detalhes, a gente pode solicitar arquivo para outras pessoas, tem
muita coisa bacana para ser explorada, beleza?